Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, já te peço para deixar o like aí nesse vídeo, compartilhar com outros curiosos como nós e te inscrever no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Se tivesse a curiosidade de saber por que o celular esquenta, ou por que os chips ficaram menores, então eu vou falar hoje, de maneira bem leve, sobre o que é a computação quântica. Então, o mundo que a gente conhece hoje vai ser esquecido. A gente está falando de partículas tão minúsculas que as leis da física, que a gente conhece, como a gravidade, ou força, param de fazer sentido e dão lugares às regras bem mais estranhas. O computador que a gente usa agora trabalha com bits. É como um interruptor de luz que está ligado ou desligado. Trabalha com 0 ou 1. Então, toda a tecnologia do mundo, desde as fotos que a gente tem no Instagram até a verificação do saldo do banco, é construída em cima dessas escolhas simples, de sim ou não. Agora, imagina só se esse interruptor que liga e desliga a luz pudesse estar ligado e desligado ao mesmo tempo. Parece uma loucura, né? Mas na computação quântica, a unidade básica é o qubit. Então ele não escolhe um lado de imediato. Ele vive num estado de possibilidades até que a gente precise do resultado. Pensa assim, como numa moeda. Um computador clássico, normal de hoje, vê cara e coroa. Cara ou coroa, né? Se a gente deixar a moeda cair, é cara ou coroa. O computador quântico é como se a moeda estivesse girando em cima da mesa. A gente vê cara e também vê coroa, vê as duas faces ao mesmo tempo enquanto ela gira. E essa mágica que permite processar informações de um jeito que a gente
não está acostumado, nunca viu antes. Pensa na velocidade. O computador quântico não faz uma coisa por vez. Ele explora todos os caminhos, todas as possibilidades de uma vez só. É como se a gente estivesse num labirinto e pudesse testar todas as saídas ao mesmo tempo, em vez de bater em uma parede cada vez que a gente escolhe um caminho errado. Então, testaria todos os caminhos de uma vez só e com isso já encontraria a saída. Cento e 124 batimentos por minuto. Esse estado da moeda girando, que eu falei, tem um nome específico. É superposição. É a capacidade do qubit de ser várias coisas ao mesmo tempo. Isso dá uma capacidade de cálculo absurda. Porque o computador não precisa esperar uma conta terminar para começar outra. E além da superposição, tem outra coisa ainda mais interessante, chamada entrelaçamento. Imagina que a gente tem dois dados mágicos. Então a gente joga um no Rio Grande do Sul e o outro lá no Japão. Se o do Rio Grande do Sul der 6, o do Japão dá 6 instantaneamente. Não importa a distância no mundo quântico. No mundo quântico, as partículas ficam conectadas dessa maneira. E quando os qubits estão entrelaçados, eles trabalham como uma unidade só, mas com uma força que cresce exponencialmente. 2 qubits fazem o que 4 bits fariam. Mas conforme a gente vai subindo, a diferença fica tão grande que um computador comum levaria milênios para resolver o que um computador quântico resolve em minutos.
Então a gente pode ficar se perguntando, por que que eu não tenho um desses? É que esses computadores são muito sensíveis. Qualquer vibração ou calor estraga o cálculo. Eles precisam ficar em câmeras mais frias que o espaço sideral para funcionar sem erros. Então a gente não consegue ter isso em nossa casa ainda. A gente não pode ter em casa, mas grandes empresas e países estão numa corrida para dominar essa tecnologia. Todo mundo querendo chegar primeiro. E quem chegar primeiro vai ter a chave para resolver problemas que hoje a gente nem sonha em abordar. Vai ser muito diferente quando eles estiverem completamente ativos, esses computadores quânticos. O batimento subiu para 128. E o que essa computação quântica vai mudar na minha vida, na tua vida? Em vários aspectos. Por exemplo, em remédios. Criar um remédio novo hoje demora anos de simulações em computadores lentos. O computador quântico consegue simular moléculas exatamente como elas são na natureza. E isso aceleraria curas e tratamentos de uma forma incalculável, inacreditável. Além dos remédios, a gente pode criar baterias que duram semanas, com materiais super leves e resistentes. Poderiam ser usados em construção, em qualquer outra coisa. Então, o computador quântico entende a química ao nível mais profundo, onde as coisas realmente acontecem. Algo que o computador que a gente conhece hoje só consegue fazer algumas aproximações.
na logística e no trânsito também. Sabe, aquele GPS que às vezes nos jogam no engarrafamento, em lugares em que a gente não gostaria de estar? O sistema quântico poderia coordenar o tráfego de uma cidade inteira em tempo real, calculando sempre a melhor rota para cada carro simultaneamente. Isso otimizaria o consumo de energia e o precioso tempo de todo mundo. Uma outra coisa que a computação quântica pode ajudar muito é na segurança de dados. Aqui tem um ponto de atenção, a criptografia. Os códigos que protegem os bancos de dados hoje seriam quebrados facilmente por um computador quântico. Por outro lado, ele permite criar uma internet quântica impossível de ser hackeada por causa dessas leis da física que a gente falou. Seria um código tão grande que não seria possível quebrar. A gente não está falando de um computador apenas mais rápido. É uma ferramenta completamente nova. Uma mudança de paradigma. É como comparar uma vela com uma lâmpada de LED. O salto é gigante e vai mudar completamente como a gente entende o universo hoje. As possibilidades são incalculáveis. Cento e 132 batimentos. Muita gente pensa que o computador quântico vai substituir o computador que a gente usa hoje, o PC ou o notebook. Mas na verdade não. A gente não precisa de um computador quântico para escrever um texto ou assistir um vídeo. Eles serão usados para problemas gigantescos que os nossos computadores atuais não dão conta.
O mais provável é que a gente até utilize o computador quântico, mas através da nuvem. A gente vai enviar uma pergunta complexa, por exemplo, para um servidor que tem um desses computadores quânticos. Ele resolve o problema que a gente mandou e envia a resposta de volta no nosso bom e velho notebook. E a inteligência artificial? Se a gente acha o GPT, o chat GPT, impressionante, imagina ele rodando com o suporte de um processador quântico. O aprendizado de máquina vai ser instantâneo e muito mais profundo, permitindo que as máquinas entendam contextos que hoje elas apenas simulam. Nos dias de hoje, a gente ainda está na fase dos primeiros voos. Já tem máquinas com alguns qubits que já provam que a teoria funciona, mas ainda falta escalar nesse sentido. É como a gente lembrar dos primeiros aviões. Voavam um pouco, mas mostravam que o céu já não era mais o limite. Essa é a situação atual da computação quântica. O futuro da gente está sendo escrito hoje. E entender esses conceitos básicos dessas novas tecnologias nos coloca à frente do que vem por aí. A gente não precisa ser gênio da matemática, só precisa ter a curiosidade para entender como o mundo funciona mais a fundo. O batimento chegou a 136 por minuto.
Então, para a gente não esquecer, a computação quântica usa o qubit ao invés do bit. E o qubit pode ser o 0 e o 1, o ligado e o desligado ao mesmo tempo, que é chamado de superposição. E eles trabalham conectados entre si, que é o chamado entrelaçamento. E isso faz uma velocidade muito grande na computação. A grande lição que fica é que a natureza não funciona de forma linear. É cheia de nuances, de diferenças, de particularidades. E a gente, finalmente, está aprendendo a construir máquinas que falam a mesma língua da natureza. É o ser humano aprendendo a usar as ferramentas do próprio universo. Assim é com a computação quântica. O nosso conhecimento, ele expande nossa capacidade de fazer as coisas, fazer coisas diferentes. E a maioria das pessoas não estão atentas a essas mudanças. E é importante a gente entender que essas mudanças existem e que elas afetam diretamente a nossa vida. E se isso por si só despertar a nossa curiosidade para a gente querer aprender mais, já é um grande salto. A humanidade está sempre evoluindo tecnologicamente. Eu particularmente acho que seria importante se a gente evoluísse também socialmente, espiritualmente, que a gente pudesse ver que esse mundo é uma coisa só. E o que atinge a um, atinge a todos. Assim a gente podia ser mais solidário com as pessoas à nossa volta. Essa era a curiosidade que eu queria trazer hoje, a computação quântica. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like aí no final. Se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado. Tem vídeos novos todas as terças e sextas-feiras. E nos outros dias da semana, com exceção de domingo, tem shorts relacionados a esses vídeos.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.